Amém, 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 irmã Deir. Pessoal, então a gente está aqui caminhando agora para esse estudo de 2 Tessalonicenses 2, né? A segunda carta, o segundo capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e ele foi escrito para trazer ordem e equilíbrio para uma igreja que estava sofrendo ali com certo fanatismo religioso, uma certa desinformação espiritual. Não sei se você já teve alguns movimentos na igreja que você frequenta, né, desses períodos que aparece ali a capa milagrosa e toda aquela coisa, ou que está chegando o final dos tempos e assim por diante. Então, isso de certa maneira Paulo vai combater essa questão de um certo fanatismo que aparece na igreja, principalmente quando há algumas crises, né? Aí tem uma situação que o pessoal começa ali a inventar e aí dizer que Paulo tinha mandado carta, aqui no caso, quando não tinha acontecido isso. Então, é importante a gente estar atento sobre esses movimentos, mas principalmente estar dentro da palavra, né? Sabedor do que Deus quer para a gente. E isso é importante por quê? Porque Paulo aqui demonstra essa preocupação direta com a saúde mental e espiritual dos fiéis ali de Tessalônica e Deus, de certa maneira, conosco também. Então, assim, ele coloca alguns termos fortes aqui para nós, né? Não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Então imagina lá que tipo de coisa que o pessoal não estava caminhando, né? Já estava ali meio que querendo antecipar muita coisa, quando na verdade as coisas estavam bem, de certa maneira, né, caminhando por uma situação de maturidade que deveria ser, mas não para que essas coisinhas ficassem ali atravancando a caminhada que a gente tem na comunhão dos santos, dentro da igreja e assim por diante. Então aqui a gente demonstra, por exemplo, na nossa sala de oração, que a gente deseja uma espiritualidade que produz o quê? Libertação, né? A gente quer uma paz, uma clareza de entendimento, por isso que a gente está aqui, tentando entender, tentando compreender, orando, intercedendo. A gente não quer pânico, a gente não quer confusão, a gente quer união, que não quer aprisionamento, a gente deseja liberdade que o Espírito nos dá e que a gente caminha dependendo de Deus, sabendo que o dia sim vai chegar, né? E inesperadamente, que nós estejamos prontos, mas nós temos que estar fundamentados na palavra para a gente não ser levado por essas, muitos falam, né, profetadas, né, ou profecias, aí, ou cartas que são alarmistas, que principalmente surgem naquele momento quando a igreja está debilitada, ou quando está vivendo uma situação difícil, né? Às vezes o governo estipula uma lei lá e aí tem uma dificuldade toda inerente para poder acertar. Um exemplo, né, que a gente pode ver assim, de dificuldade que a igreja sente foi essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que veio para tentar proteger a intimidade das pessoas, mas, por exemplo, no culto, tem uma dificuldade de filmar as pessoas de frente. Por isso que vocês veem lá na igreja, o pessoal tirando foto, às vezes de lado das pessoas, né, de trás, assim, para não ficar, não pode identificar plenamente a pessoa, a não ser que ela aceite aquilo. Ela diga, não tem problema nenhum em relação a isso. Por isso que os fotógrafos da igreja, vocês podem ver, eles ficam muito ali na frente, tirando foto do pastor, do pessoal que está louvando. Mas isso trouxe uma dificuldade para a igreja, por quê? Porque a igreja não tinha esse tipo de situação. Não era uma coisa maliciosa, né, que estava acontecendo ali. Muito embora houvessem excessos, por exemplo, como situações que denigrissem ali um casal, alguma coisa assim, que estava ali confessando alguma situação e aquilo estava sendo levado para a rede. Então, nesse sentido, essa lei veio, ela mudou. De certa maneira, a igreja teve que se adequar a ela. E também é uma lei que protege a nossa intimidade. Então, hoje, ninguém pode usar os seus dados sensíveis, qual é a sua religião, se você é casado, solteiro ou divorciado, ou qual a sua opção sexual, né? Independente, estou falando aqui na questão do mundo, né? Para você ficar discriminando essas pessoas. Então, isso você tem que ter, na verdade, uma autorização para poder falar, né, desses dados. Isso é interessante. Mas estou dizendo aqui um exemplo, só para vocês entenderem dessa questão. Bom, a verdade é o seguinte, Paulo também vai detalhar que o dia do Senhor não é assim uma questão isolada, é um processo, ele vai demonstrar que vai haver uma rebelião interna, que muitos dizem que vão seguir a Cristo, mas vão abandonar a ética, abandonar a verdade, abandonar a questão doutrinária da igreja, que vai, na verdade, ter aí o que a gente chama, podemos dizer aqui que aqui é chamado de iníquo, né?
iníquo ou perverso e assim por diante, muitos falam que é o anticristo. Então é essa figura que encarna a soberba máxima, né? Ele se diz, né? O próprio Deus, ele até deseja se sentar ali no santuário de Deus, como coloca a palavra, e exige adoração. Então ele vai operar com sinais e prodígios, mas todos esses sinais e prodígios, eles são de mentira, são para enganar aqueles que não amam a verdade. Então, nesse sentido, Paulo está demonstrando que não é um evento isolado e afirma que o mal já está trabalhando nos bastidores da história, sim, mas é que existe uma força que está detendo ele. Então, essa força que existe, que ele coloca aqui para nós, a gente precisa entender que a palavra não fala o que é isso, mas quando esse freio for removido, e esse mal vai se manifestar plenamente antes de ser derrotado. Então, às vezes a gente tem algumas dúvidas assim, mas quem que é essa força que está detendo o mal nesse mundo, né? Seria o Espírito Santo? Seria um arcanjo, um anjo, Gabriel, aquela coisa toda? Olha, seríamos nós também aqui nessa sala de oração que estamos detendo o mal? A gente não sabe disso, mas assim, independente dessa interpretação que a gente segue, o fato central aqui é nós percebermos que o mal, ele não tem liberdade total. Existe um limite que foi imposto por Deus. Isso está na palavra aqui. Então é o seguinte, a oração que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente participa aqui entre nós na comunhão, de certa maneira nós estamos detendo o mal. Quando nós repreendemos aqui, né, a irmã Adeir gosta bastante dessas questões de repreensão e tal, eu acho interessante. E isso é bom porque é espontâneo, a gente está repreendendo o mal. E você também quando ora, quando você intercede para Deus, Deus, por favor, retenha o mal, aplaca o mal na vida da minha família e assim por diante, não permita e assim por diante, a gente está fazendo isso. Está fazendo exatamente o que Paulo está pedindo aqui. Então, a nossa intercessão, ela vai clamar pela justiça e pela manutenção do reino de Deus, combatendo esse ministério, ou melhor, combatendo esse mistério da injustiça que tenta avançar em nossa família, na cidade, na política. E de que outra maneira que a gente pode fazer isso, né? Que agora eu vou começar, eu queria na verdade postar esse vídeo amanhã, mas hoje Deus tocou meu coração porque está falando exatamente ali sobre a questão do altruísmo. O altruísmo, quando a gente deseja fazer o bem, isso também é uma barreira. Quando a gente faz o bem sem esperar nada em troca, nós estamos agindo contra a natureza desse homem do pecado que está sendo mencionado aqui nos versículos 3 a 10. Então, o bem altruísta, ele é por si só uma força que também detém a corrupção, a maldade no mundo, porque se você quer fazer o bem para uma pessoa e não espera nada em troca, você está sendo cristão e também está ajudando nesse processo para deter o mal. Então, olha só que interessante, né? Não é um evento isolado. O Senhor chegou, vai ter sinais, então esses sinais, eles precisam ser interpretados. A verdade vamos pensar de uma maneira bem interessante. Primeiro é o seguinte, nós temos que levar a palavra para todas as pessoas, então isso ainda não acabou, né? Esse desejo de caminhar com o evangelho para todo mundo, pelo menos saber do evangelho e poder tomar decisão, sim ou não. Então isso é uma coisa que nós precisamos fazer enquanto missionários. E a segunda é que enquanto houver uma pessoa que deseje fazer o bem, ela vai estar detendo o mal. Se a gente interpretar nesse sentido como nós fazemos aqui, isso também vai estar sendo, né, digamos assim, posto no seu limite. Então olha só que interessante, né? Essa questão da nossa segurança, o nosso desejo que Jesus volte, sim, existe esse desejo no nosso coração, mas nós aqui vamos lutando e trazendo um pouquinho do reino de Deus para cá. Então é isso que a gente precisa entender. E assim, olha, aqui no versículo 8, olha só que interessante. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então olha só com o sopro da boca, né, do Senhor, esse inimigo já vai ser destruído. Já imaginou? É só dar uma sopradinha, né? A gente só consegue fazer isso com vela, né? Vai tentar fazer na parede e não faz nada. Vai tentar fazer com alguma coisa, né? Por exemplo, se agarrar, não muda nada, né? Mas aqui Deus já fulmina só com o sopro dele. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: embora o mal ele pareça sistêmico, ele pareça poderoso até aqui na sociedade, na política, onde quer que você seja, onde quer que esteja, a verdade é que o mal tem um prazo de validade determinado pela autoridade da palavra de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, a gente precisa compreender isso, né? Isso é uma maneira de tratar também, porque nada vai prevalecer contra o Senhor Jesus, a não ser o nosso Deus, né? Que vai ser exaltado, Jesus Cristo. Então, Ele é soberano sobre tudo isso. Então, de certa maneira, a gente precisa entender o seguinte:
Nós, enquanto o mundo é entregue assim para uma operação de erro, para enganação, para as questões que a gente vê, por exemplo, muita gente, né, principalmente agora os influencers, a gente vê que eles manifestam uma vida maravilhosa e tal, mas no fundo eles estão pedindo para você jogar lá naquele joguinho do tigrinho e outros tantos. Então assim, é tudo uma questão que tem um segundo interesse, tem uma enganação envolvida, eles mesmos, né, recebem muitos valores e ficam ricos, e outras pessoas ficam todas pobres, inclusive perdem as próprias receitas das suas vidas. Eu não sei se você conhece, mas tem pessoas que ficaram viciadas nesse tipo de jogo e perderam dinheiro, e muitas até se suicidaram, essa é a verdade. Então olha só, enquanto o bem de algum, bem abre aspas, né, a riqueza de alguns é feita dessa maneira, outros pagam o preço por isso, e assim, essa é a forma do mundo agir, essa operação do erro, porque eles rejeitam a verdade. Mas nós, os crentes, as pessoas que creem, que são desejadas como pelo Senhor Jesus Cristo, caminhar junto e que querem caminhar junto com Ele, são lembradas pela sua identidade, olhando aqui cada um de nós, aqui olhando nas telas, cada um tem a sua identidade, o que é, sabe quem é, sabe para onde vai, sabe de onde veio, não é? Na verdade, por que estão aqui? Isso não é lindo, você saber isso, né? Então, essa firmeza que a gente precisa ter, ela precisa ser mantida, e principalmente nessas questões, das tradições, como por exemplo, é a ceia do Senhor, a irmã dele está dando joinha lá, então a ceia do Senhor é uma lembrança, né? Uma lembrança ritualística que a gente precisa ter, porque a gente lembra sempre que Jesus vai voltar, e é uma questão que a gente faz em memória do Senhor Jesus. E também as questões da sala de oração, quando nós nos reunimos aqui às 7 da manhã todos os dias. Isso para nós é um chamado à firmeza. Por quê? Porque isso de certa maneira é a disciplina que Paulo está pedindo para a gente ser mantido aqui. Permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, o versículo 15. Então isso de certa maneira é uma necessidade que nós temos. Então quando você vem aqui, você não vem só de forma gratuita, não, você vem porque você quer crescer, você quer continuar nisso e você quer se manter firme. É interessante a gente notar como isso faz diferença nas nossas vidas. Não estou dizendo aqui da oração coletiva só, mas quando você senta ali, você quer orar para Deus no seu secreto, né, no seu cantinho ali fechado, às vezes até no banheiro fechado ali sem ninguém saber, você vai explicar para Deus isso, e você vai ver como isso vai te ajudar, né, na sua vida, impactar isso na sua maneira de viver. E Paulo ali no final, então caminhando já para a nossa finalização aqui do nosso tempo, é o seguinte, ele vai demonstrar a questão ali no versículo 16, que o próprio Senhor Jesus e Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para sempre fazerem o bem, tanto em atos como em palavras. Então, o que é isso, né? O cerne que diferencia o altruísmo cristão daquilo que a gente entende como filantropia, é que o cerne cristão, você faz o bem, não interessa a quem. Então você não sabe para quem você está fazendo, mas você está fazendo, você não vai esperar nada em troca. Porque se você esperar alguma coisa em troca, isso não está sendo de acordo com o que Deus pede. Agora, a filantropia, quando o pessoal faz filantropia, eles querem ser reconhecidos, querem ele postar no Facebook, nas redes sociais e tal, né? Eu tenho certeza que você já tomou atitudes de bem com alguma pessoa, você doou, e você não teve, né, esperança nenhuma de receber aquilo. Mas Deus está vendo o teu galardão, isso se a pessoa, né, não te retribuiu ainda de uma maneira duplicada, melhor ainda, daquilo que você fez. Mas mesmo que não tenha acontecido isso, veja só, o verdadeiro altruísmo, ele não é um negócio. Nós não estamos negociando ali numa troca simbólica com a sociedade. Não, a gente faz o bem sem esperar gratidão, sem esperar visibilidade e sem esperar um favor de volta. Então, esse sentido é por quê? Porque o cristão faz o bem porque já recebeu tudo do Senhor Deus, através de Jesus Cristo. Então, quando a nossa salvação, a gente entende que a nossa provisão, tudo aquilo que a gente tem, são presentes que a gente não merece, a gente muda a chave, a gente começa a viver com gratidão, e isso independe de qualquer outra situação que a gente tenha, para poder dar aquela cordinha, né? Ah, mas o outro não merece. Ah, ninguém está olhando, olha, vamos fazer alguma coisinha aqui, porque ninguém está olhando, eu não vou deixar fazer, não vou fazer isso não. Ah, estou cansado, mas eu estou aqui na sala de oração, e eu quero, não importa se o outro não merece, eu quero fazer o bem. Fazer o bem quando é conveniente para a gente é fácil, mas o desafio é justamente quando a gente faz o bem, quando ninguém olha, quando o outro não merece, ou quando a gente está cansado, né? Muitas vezes eu estou aqui fazendo os prazos, daí vem bate palma lá no portão.
o pessoal pedindo um café. Eu tranquilo, eu pego, desço, faço café e depois volto para cá. Mas tem que descer o lance de escadas e subir e o horário que está vindo. Não, Deus, mas vamos lá porque o Senhor é bom, eu sei isso, é a minha gratidão. Então é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então o segredo desse altruísmo, ele está na liberdade. Jesus é o modelo máximo de altruísmo. Ele se esvaziou de tudo que ele tinha para servir uma humanidade que o rejeitaria. E nós compreendemos isso e nós não esperamos o retorno disso. Quem espera a troca da sua benevolência, né, é escravo da reação do outro. Se o outro não reagir bem, fico chateado. Se o outro reagir mal, então o que é que a gente vai fazer? Quem faz o bem por amor a Deus é livre, pois a sua recompensa já está garantida onde? Em Jesus. Então, assim, isso é um exercício prático, de fé prática, fazer o bem a todo momento, independente de quem esteja olhando, independente se vai ter retorno, independente se você está cansado ou não. O vídeo que eu vou depois colocar ali no grupo, também nós vamos falar amanhã. Então, dê uma olhadinha ali, por favor, aceitem, compartilhem também, que é muito bonito. É O Cristão Desconhecido, o nome que eu dei para ele. Na verdade, é O Herói Desconhecido, agora ficou O Cristão Desconhecido. Amém, irmãos? Então hoje a gente encerra aqui 2 Tessalonicenses 2, o nosso período de reflexão da palavra. Espero que você tenha sido edificado com isso, né? E qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom?